Sempre funciona? Sim, sempre. E quem são estes ancestrais? São pessoas que nos iluminam, sempre o que precisamos. Bastille surpreendeu-se com aquela revelação. Para ele, aquele povo ignorante não poderia ter contato com outro mundo. Tudo era superstição, pensava ele. Não podem acreditar nisso, exclamou. Vocês são hereges. Isto é bruxaria, repeliu Bastille. Não pensamos assim. Eles são a salvação das nossas vidas, são nossos guias e protetores, sempre o que precisamos estão aqui. Não vejo dessa forma, menina. Você já ouviu falar de Nosso Senhor morto? Não sei do que o senhor fala, aliás, é bom voltarmos, podem dar por sua falta aí. Eu estou aqui, a protegê-lo de suas atitudes. O pajé já desconfia que o senhor quer fugir e por isso ele irá aumentar a vigilância em cima do senhor. Me desculpe, mas não posso mais ajudá-lo. Obrigado, minha cara, Cristo está olhando por você. Me leve de volta e verá que tenho razão em me preocupar com os destinos de vocês. Assim, Amarentica retornou à tribo, desconfiada que tenham visto sua pequena fuga com o padre. Deram-se um abraço e ela foi para sua tenda, deixando Bastille mais confuso com aquele povo. Para ele, era momento de estudar o modo como eles pensavam. Tinham um hábito selvagem, mas ao mesmo tempo haviam ancestrais do que se comunicavam de modo diferente com eles. Para ele, só a Igreja Católica tinha o poder de intervir nessas situações, elegendo os que seriam capazes de falar com os que habitavam os céus. Ficou intrigado com as ideias de recomendações que tais seres do além traziam para eles. Decididamente permaneceria nessa tribo o tempo que fosse necessário para desmitificar este povo, e trazê-los para a catequização. Só Jesus salva, pensou. 22. Os inocentes. Luderov, acorde. Tenho novidades para você. O que foi? Não vê que eu estou no meio do sono? É importante, hoje descobri algo que poderá nos tirar daqui. O quê? Diga logo, ou não terei mais sono. Descobri que este povo fala continuamente com os espíritos de seus antepassados. Trata-se de sacrilégio, mas pode abrir as portas para nós. Como? Indaga Luderov. Tem um plano. Primeiro você começa a imitar espíritos dos antepassados destes nativos e depois que eles se convencerem que é verdade, você ordena para que eles nos libertem. O que você acha? Não sei, Bastille, este povo não é tão ingênuo como parece. Eles têm rituais específicos e acho que qualquer tentativa de os enganar pode nos levar à morte sumária. Deixe de besteira, Luderov. Tenho as perguntas e respostas corretas para ludibriar estes inocentes. Ademais, não é pecado, já que somos prisioneiros e temos o direito à liberdade e voltar para nossa vida normal. Não, Bastille, já chega, este povo não é inocente, somos idealistas na nossa religião e fé, e eles também. É mais fácil tentar convencê-los do contrário, que não temos nenhuma condição de falar com seus mortos e clamar para sermos libertados, pois nada poderemos fazer em benefício deles, a não ser procriar e engordar, para sermos felizes. Não, Luderov, tentarei de outra maneira, mas sem você meus planos não poderão dar certo. Deixe, Bastille, este povo não merece ser enganado, muito menos por um padre. Não seja ingênuo, Luderov. Não tardará para sermos eliminados por eles. Bastille saiu batendo o pé forte num vasilhame rente ao chão e desapareceu na noite fria da madrugada. Ele não se convenceu com os argumentos de Luderov e estava decidido a inventar alguma história que fosse capaz de libertá-los. Na manhã seguinte, após o desejum matinal, o pajé da tribo decidiu ir aos túneis para ver a possibilidade de contato com seus ancestrais.
Para isso levou Amantica e outra irmã especializada nas comunicações e observaram que o ambiente não estava propício para tal. Nos seus rituais, havia a necessidade do túnel principal estar com as paredes bem aquecidas e mais próximo possível de estar com lavas incandescentes, rente ao chão, como se escorressem da parede. Não era todo dia que acontecia tal fenômeno, mas transmitiam-se mais facilmente as orientações provenientes do mundo espiritual. Na verdade, isso não era necessário, visto que para as comunicações verdadeiras, basta ter um bom intermediário e um ambiente de paz para se dar tal intento. Nada mais era necessário, nem rituais ou pedidos esdrúxulos. A espiritualidade quer que seus orientados tenham crença suficiente no que lhes irão dizer. Não que tudo vá ser revelado, até porque não sabem, mas consolo e transmissão de amor com toda certeza estes seres do além vão trazer. Por compaixão ou misericórdia, nosso Senhor Jesus Cristo permitiu que bons espíritos tragam boas notícias do mundo de cá para os dos encarnados e assim se faz uma recitação de um verso, ou prosa, ou uma breve história de amor, ou uma comunicação de força, orientação, dependendo da necessidade que o grupo pede. Nem sempre são atendidos. Muitas das vezes os pedidos são os mais extraordinários, portanto só alguns são realmente levados a sério pela espiritualidade. Essas orientações Padre Bastilho desconhecia. Para ele a fé cega em um só Deus era o suficiente para levar os seus discípulos a todo tipo de situação, de guerras à escravidão. Com o tempo essa filosofia modificou-se até chegar às ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, lema da Revolução Francesa, mas que serve para os dias atuais, associando ao amor puro, responsabilidade e respeito ao próximo. Somente assim poderemos dizer que a humanidade está a caminho da sua evolução segura para um mundo melhor de convivência com todos que aqui habitam. Nossos personagens ainda presos, sem ideias de como se libertar daquele cativeiro, começam a elucubrar situações que não podem ser executadas individualmente. Um depende do outro e, juntos, de outros simpatizantes da tribo. Só restou para Luderov e Bastilho unir forças e tentar se aproximar das mulheres médiuns, que seriam capazes de convencer o pajé, em meio a uma comunicação, da necessidade de libertá-los. A tarefa não seria fácil, já que nas evocações ao mundo espiritual se pediam a presença de espíritos cujos ancestrais já haviam partido havia alguns séculos. Não os conhecia, mas com boa vontade poderia pedir às senhoras que solicitassem orientações sobre o que fazer com eles. Numa noite, já bem tarde, Luderov decidiu conversar com uma das médiuns de nome Amantica, com aparente 40 anos de idade, dedicada às causas da tribo. Pediu um pouco de atenção. Amantica, sabe que já me encontro na tribo há bastante tempo e que tenho mulher e filhos longe daqui. O que você acha de eu estar preso? Não sei, senhor, só acho que é necessário para a progressão da nossa espécie. Mas quem falou? Há registro dessa necessidade? Sim, os registros estão no conhecimento que foi dado a nós pelos que já partiram em sua viagem pelo mundo espiritual. E como posso encontrar estes dados? Através de contos e recitais que se encontravam gravados nas nossas memórias. Não tem nada escrito? Sim, bem pouco. Nossa escrita é rudimentar, mas traz ideia do que fazer. Pode mostrar-me essa escrita? Algumas guardo comigo, outras, com o pajé. Será um prazer vê-los. Pode me mostrar? Não, quero dizer. Poderei com muito cuidado se você não falar nada para ninguém, já que é um conhecimento não partilhado com outras pessoas. E assim Luderov iniciou amizade com Amantica. 23. Voz do além. A 10 passos de uma pequena mesa, havia uma toalha que cobria o chão de areia da pequena tenda de Amantica. Ela, com todo cuidado para ninguém nos ouvir, deixou iluminar o chão e removeu a toalha estendida na horizontal,
revelando uma pequena passagem secreta, que somente seus braços eram capazes de alcançar. Havia escondido um pequeno guia de como evocar seus ancestrais, além de prováveis rituais de chamamento de almas do outro mundo, como cânticos e barulhos específicos. O aspecto desse pequeno manual era de antigo, que fora escrito há muito tempo atrás. Amantikar falou em tom baixo e devagar. Deixe somente seus olhos verem este livro. É daqui que vem toda a nossa sabedoria em relação aos espíritos. Este manual foi escrito por nossos ancestrais, que trouxeram o conhecimento dado por meio de séculos de comunicações. Eles nos dizem como e o que fazer. Estas linhas são um prodígio de outras pessoas que têm o dom de falar com os mortos. Dizem que isto é devido a uma condição física, que já nasci com ela, e que fui escolhida pelos espíritos para transmitir as suas orientações. Sempre que posso folheio este livro à procura de consolo, já que tenho sérias responsabilidades neste intercâmbio com o mundo dos espíritos. Luderov olhou com atenção o livro e, no impulso, tentou folheá-lo, mas foi impedido. Já possuis este livro há muito tempo? Interrogou Luderov. Bastante. Me deram como guarda faz muitos anos. Nunca pensei que algum dia iria mostrar para alguém. Acho que já tenho certa idade e necessito compartilhar alguns segredos. Luderov ficou espantado com aquela revelação e informou a Mantikar que seus dias na tribo não eram tão agradáveis assim. Sentia falta de sua mulher e seus filhos. Ela sorriu e falou. Senhor, dizes que tens saudade, é compreensível, mas nós precisamos muito de tua presença. Somos um povo doente, que necessita de amparo em muitas situações. A começar por uma sincera orientação, que todos precisamos, então só os espíritos dos nossos antepassados poderão nos dar. A outra consideração é que com o passar dos anos ficamos mais rapidamente envelhecidos, pelos efeitos tóxicos da pequena quantidade de poção que ingerimos diariamente. Senhor, não penses em nos abandonar, verás que o teu destino já se consumou. Viverás conosco até o fim de teus dias. Não terás cenas de repugnância para conseguir alimentos por animais recém-abatidos, mas faremos tudo que tanto pedes, menos fugir da tribo. Luderov olhou para Mantikar e, pacientemente, lhe faz a última pergunta. Não sentes falta de alguém? Não tens família? Verdade. Nós os intérpretes dos espíritos temos uma vida de oração e dedicação, por isso me vês assim, vivendo solitariamente. Luderov pega a toalha do chão e sai lentamente do recinto, tendo a certeza de ter plantado uma sementinha de simpatia no coração de Amantikar. No outro dia, Bastille, muito agitado, falou que não aguentava mais viver no meio daquela gente. Era acostumado com missas e orações diárias e sempre havia pessoas dispostas a pagar moedas para recitar belas palavras, consolar os que lhe procuravam para um diálogo construtivo, tudo de forma oculta. Bastille lançava a mão de seu método de persuasão que tanto estudou. A tribo já não tinha as pessoas com o vigor físico necessário para fazer tantas tarefas de peso. Se fossem pegas e escravizadas, com toda certeza, seriam logo eliminadas. Amantikar levou Luderov para conhecer o momento exato em que as comunicações são recebidas por ela. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Primeiro Amantikar ficou deitada no chão coberto por um pano e, em seguida, após alguns atos de dança e o pronunciamento de palavras de louvor aos espíritos, eis que surgiu um primeiro comunicante, com palavras ofensivas de baixo prazer. Era uma voz de um rapaz de provável idade de 14 anos, que se manifesta através da voz de Amantikar, cuja entonação era masculina. O que me traz aqui são os boatos que tens más companhias, que certas pessoas só querem aproximar-te por conta de teus dons de intermediar nossos pensamentos a respeito de tudo, do sol e da lua, até da vida das pessoas que habitam esta terra em glória.
Podes me explicar melhor? Pergunta Luderov. Digo-te que se afaste desta mulher e que não voltes mais aqui, gente que só traz injúrias para o meu povo. Luderov recuou e saiu correndo para fora do túnel. Após percorrer alguns passos, resolveu voltar e continuar a entrevista com aquele ser do além. Ele não tinha nada a perder. Voltou e olhou para Mantica, totalmente transformada em seu olhar, e perguntou: Qual é o seu nome? E o que te traz aqui? Ah, achas que vou te responder? Nunca. Saia daqui e não voltes, repeliu aquela voz autoritária. Luderov continuou sua entrevista, apesar da hostilidade. Pensa na tua família e verás que serás mais feliz. Queres me insultar? Perguntou o espírito. Não, de forma alguma, só quero te ajudar. Peço que metalize suas vestimentas, seu jeito de ser, de falar com seus entes. Não podes fazer nada contra mim, pois te observo e não me vês. Tanto conhecimento que poderias me dar e nada te estimula. Pare com esse interrogatório. Sou Voltaire e estou aqui para ajudar este povo ignorante. Você é seu ancestral? Claro, respondeu o espírito. E como tens um nome tão belo? É para trazer respeito perante a ti. Necessita de escravos, eu te darei, não perca tempo em ficar na tribo. Todos sabem a tua procedência. Vens dos Balcãs e trouxestes contigo mulher e 2 filhos, um deles já partiu e está aqui do nosso lado. Como? Não acredito. Pois venha, meu rapaz, e fale com seu pai. Após um breve intervalo, começou a ouvir uma voz de um garoto de aproximadamente 10 anos. Papai, estou com muitas saudades suas e da mamãe. Aqui não me sinto bem, apesar de estar sendo confortado pelo vovô Lindoval. Acho que ele quer que tenhamos momentos de reflexão e alegria por aqui. Não consigo esquecer de vocês. Deixo beijos para você, mamãe, diga a ela que estou bem, quando a encontrar. Luderov caiu e chorou intensamente. Pediu perdão a Deus por todos os seus pecados. A Mantica acordou do transe e olhou para Luderov arrasado. 24. Novas comunicações. Luderov tinha o pensamento a mil, conjecturando a respeito daquele episódio em que seu filho morto se manifestou através de Amantica. Como aquilo seria possível? Recuperou-se da surpresa e partiu para confabular com o atônito padre Bastille, que só pensava em fugir daquele lugar, que para ele era inóspito, mas para Luderov era naturalmente agradável. Bastille, ouça o que aconteceu hoje de noite. E ele discorreu nos mínimos detalhes tudo o que havia passado na comunicação com os mortos. Bastille, um tanto incrédulo, perguntou: Ouviste se era a voz do teu filho? Sim, a própria. Ela mudou totalmente a sua voz e ficou idêntica ao do meu pequeno Luan, que nos deixou aos 8 anos. Pobre filho. Não é possível, são pessoas comuns e com nenhuma instrução. Este tipo de comunicação somente os santos da Igreja Católica poderiam fazer, e normalmente com ilustres de nossa doutrina e não com pessoas que nada dizem para a humanidade. Já ouviu bastante, Bastille. Então achas que foi uma farsa, um engano? Com certeza, estas pessoas nada têm de santidade, são selvagens guerreiros, prontos para matar por sua sobrevivência. Então quem seria aquela criança? Questionou Luderov. Não sei, provavelmente alguém ligado ao demo, coisas do diabo que vem imitar as pessoas pelas quais temos apreço. E assim os dois continuaram confabulando até altas horas da noite. Pela manhã, um novo alerta foi dado. O grupo de caçadores estavam se distanciando das suas terras, com destino ao norte. A Mantica perguntou ao pajé se iriam continuar a fazer as perguntas aos ancestrais. Ele responde que sim, pois já era a segunda vez, em pouco tempo,
que pessoas estranhas se aproximavam do acampamento. Isto não era normal. Ele desconfia que outros fatores podiam estar atraindo aqueles forasteiros. Luderov, preocupado em obter novas revelações, pediu para acompanhar o pajé com os dois comunicantes para certificar-se de que aquilo não se tratava de uma fraude, como Bastille falou. Seguiram para o interior do túnel, em que havia o grotesco salão com paredes quentes e lisas, que eventualmente expeliam uma espécie de lava. Seria, portanto, o momento ideal de voltar a questionar o futuro da tribo. Passaram-se alguns momentos e, após um ritual de oferendas e cantigas na língua local, uma nova personagem iniciou comunicação através da fala de Amantikar. São forasteiros à procura de pedras preciosas e animais de caça para passarem o inverno, falou a entidade. Como poderemos nos proteger? Arguiu o pajé. Fazendo um grande círculo de barreira, com animais domesticados, para que eles os caçem e se sintam satisfeitos. Assim, logo irão embora, deixando vocês em paz. E o que fazer se eles persistirem em ficar? Destrua-os, para que não voltem mais, queimem suas provisões e sabotem seus cavalos, assim não terão meios de destruí-los. Quem fala é o protetor da tribo. E assim encerraram aquela conversa. O pajé baixou a cabeça e se arrastou até a base da parede e, no impulso, colocou a mão até queimar no calor excessivo do local. Luderov ouvira tudo, e mais uma vez ficou surpreso com tal comunicação. Como poderiam obter toda esta informação? Realmente só com alguém que conhece o local e tudo o que ali se passava. Deixaram os túneis em direção à tribo e, após confabular com outros anciões da tribo, anunciaram que a partir daquele momento iriam domesticar certos animais considerados selvagens, mas que pudessem ajudá-los a se proteger de predadores. Alguns meses se passaram e Luderov não esquecia aquela mensagem dada pelo seu suposto filho e novamente pede para Mantikar ajudá-lo em ter outra conversa. Claro que sim, mas não depende de mim, revelou a Mantikar. Como assim? Não é só pedir a presença dele e ele vem. Não, eles vêm quando querem, podemos até solicitar a sua presença, mas só parecem por algum interesse de dar alguma notícia. Luderov ficou decepcionado, mas entendeu o que ela quis dizer. Já não aguentava de saudade e curiosidade a respeito de tal proeza. Bastille idealizou um novo plano. Luderov, venha aqui, concebi novo plano para tirarmos daqui. Quando chegar a noite, vou me esgueirando até estes animais meio que domesticados e tentarei fugir em direção ao rumo norte, igual ao dos caçadores, tentando levar pelo menos 2 animais. Acho que não vão nos apanhar, já que levarei algumas provisões. Você vem comigo ou ficará aqui? Não posso ir, revelou Luderov, tenho compromissos breves de não abandonar este povo, pelo menos por mais algum tempo. Me afeiçoei a eles e sinto que posso ajudá-los a sair deste isolamento, para o bem deles. Deixe disso, homem, venha comigo e não olhe para trás. Sei que você está adaptado aqui, mas esta vida não é para mim, não posso terminar meus dias junto a estes primitivos. Aliás, eles nem sequer têm um vinho para celebrar as missas e depois acompanhar uma boa refeição. Vá, Bastille, e dê notícias minhas a Pelenova. Diga que a amo e que o mais rápido irei também ao seu encontro. Diga para ela não desistir de me esperar. Bastille saiu na noite, furtivamente em direção ao criadouro de animais praticamente domesticados, na esperança de não mais retornar àquelas terras que o aprisionaram por aqueles últimos 2 anos. Sentia forte repulsa àquele povo primitivo, achava que Deus os protegiam, mas não queria catequizá-los, pois achava-os ignorantes. 25. Fuga. Um dos momentos mais belos era ver de cima da colina o alvorecer do dia e observar todo aquele esplendor abaixo de mim, com algumas copas de árvores e o som de pássaros e animais alegrar o início de um novo dia.
Bastille já havia saído da tribo fazia algumas horas. Todos ainda estavam dormindo, de modo que não puderam dar por sua falta. Apareceu um dos vigilantes e deu alarme, que um homem havia ficado preso em uma das armadilhas construídas para pegar animais de médio porte. Após um alvoroço, todos os homens se reuniram armados e, em grupo, partiram para agarrar tal invasor. Ao chegarem ao local indicado, deram conta que se tratava de Bastille que tentara fugir, mas que fora pego de surpresa por aquela situação inexplicável para ele. Retiraram-lhe e o trouxeram de volta para o seio da tribo. Após alguns interrogatórios, Bastille disse que era sonâmbulo, e não sabia o que havia acontecido, quando deu conta de si, e estava no interior do buraco de 3 metros de profundidade, cheio de lama e pedaços de pau no seu interior. Estava machucado e com dor nas costas, provavelmente havia fraturado alguma costela. Deitou-se e foi logo socorrido por algumas mulheres, que fizeram curativo nos ferimentos dos pés, mobilizando seu tórax com folhas de palmeiras para melhorar a dor sentida. Bastille pediu para me chamar. Luderov, meu irmão, não resisti e não pude contar a verdade. Eles iriam me matar. Eu sei, padre, foi o melhor que o Senhor conseguiu dizer. Bom para todos. Ademais, este povo primitivo não entende de sonhos, só acreditam em espíritos. Vai ver que acham que o senhor foi possuído por algum espírito maligno e isto pode ter ajudado a entender a situação. Fique calmo que vou providenciar comida e água fresca. Bastille ficou imóvel e triste, pois sabia que não teria outra chance tão cedo. Seus planos fracassaram à medida que tentou se desvencilhar de um perigoso animal selvagem e acabou aprisionando-se naquele buraco para fugir da fera. Tão perigosa era aquela região, que foi planejada a delimitação de um círculo com animais de índole domesticável. Levou um certo tempo para capturá-los e acostumá-los a viver o mais próximo possível da tribo, sem nos atacar ou deixar a região delimitada. Para isso, contávamos com um grupo de domadores de feras, que usavam bebidas alucinógenas e uma espécie de goma com substância tóxica, que paralisava parcialmente o músculo desses animais. Tudo dependia de qual seria, se capivaras ou porcos do mato. Era o máximo que se poderia utilizar na formação do tal círculo que fora sugerido por um espírito comunicante. Fiquei a maior parte da tarde confabulando com o pastor de almas, sobre como poderíamos fazer para empreender novas tentativas de fuga, mas nenhuma ideia prevaleceu. Enquanto isto, a vários quilômetros de distância, permanecia Pelenov à espera do seu amado Luderov. Sentia sua falta e tentava superar com conversas a respeito da sua própria sobrevivência e de sua família. Agora não podia contar com a ajuda da Santa Igreja, pois o padre sofrera um acidente grave e fraturara a bacia. No entanto, já conseguia realizar serviços em casa dos nobres da região. Trabalhava pela manhã e tarde e de noite e fazia doces para vender. Era o que podia fazer. Bastille não aguentava conviver com aquela gente, dizia que sentia náuseas ao ver aquele povo sem cultura realizando sessões de magia, trazendo à tona conversações com os mortos. Era o fim da tentativa de domesticá-los. Passaram-se alguns meses e Bastille, já recuperado, decidiu ver de perto o que tudo aquilo significava para este povo. Presenciou uma das comunicações com os espíritos, acompanhado de Luderov que, a essa altura, não tinha mais dúvidas a respeito dessas conversações. Luderov dizia que a qualquer oportunidade que tinha, corria para os túneis junto com o pajé e a manticá para esperar notícias de seu filho morto, uma pobre criança aprisionada do outro lado da vida. Era assim que pensava. Luderov incentivava Bastille a participar do ritual, ficando o padre surpreso e sem explicações para tal fenômeno. Bastille, veja como funciona, não te disse? Claro, Luderov, isto não é normal. Estas comunicações são obras do demônio, como lhe falei, mas existe algo de verdade nesta história,
Afinal são pessoas simples e ignorantes, portanto, não teriam condições de tratar com um ser de alto intelecto. Percebe-se que existem palavras de difícil entendimento trazidas por esses incultos, então estes episódios carecem de melhor estudo de minha parte. Certamente precisarei de sua ajuda para poder construir um modelo de avaliação do fenômeno. Bastille, apesar de seus defeitos, tinha uma tendência de elucidar cientificamente tudo o que lhe parecia anormal. Esse instinto de explorador foi que o colocou nesta situação de preso venerado como um semideus. Outras comunicações foram acompanhadas por Bastille, que se convenceu de ter um cunho educativo, pois através das orientações dadas pelos espíritos faziam crer que era necessário tornarem-se bons, observando a compaixão com cada um. Há mais de 1000 modos diferentes para a espiritualidade educar os seres terrenos, trazendo luz para o seu eu, principalmente a ideia da necessidade de viver em companhia com outras pessoas, fazendo com que as suas necessidades de progresso material e moral sejam mais rapidamente realizadas. Só assim todos os grupos, em diversos estágios de evolução, passarão a viver em comunhão com o próximo. 26. A morte de Bastille. Bastille, não podes mais pensar em fugir. Todos perceberam que não gostas de ficar aqui, comentou Luderov. É mesmo, companheiro, não gosto daqui, este povo místico me aborrece, temos que tentar uma saída honrosa. Sim, Bastille, mas eles precisam ser amparados por nós, e quem sabe torná-los mais civilizados, haja vista que eles não vão ter um futuro longo. Estes caçadores e depois os conquistadores não tardarão a procurar por estas terras, apesar da proximidade do vulcão. Não penso assim, respondeu Bastille, eles são primitivos e adoradores de deuses que não fazem o menor sentido. Tem adoração pelos mortos. Verdade, faz parte da cultura deles. E estas crianças inocentes que estão aqui? Elas não têm culpa de ter nascido nesta situação. Nenhuma delas tem culpa, só que serão domesticados por provas mais fortes, isto não tenho dúvida. Mas podemos ajudá-las a fazer algo, como melhorar suas defesas e deixar este paraíso mais afastado destes predadores. Não vejo assim, retrucou Bastille, quanto mais rápido forem domesticadas, melhor para todos nós. A noite já ia alta e os dois continuavam a conversa, quando um trovão abateu próximo a eles, anunciando a chegada de uma chuva forte. Estavam em plena primavera e tudo denunciava que o verão seria intenso. Luderov não tirava da sua cabeça a ideia de lutar por aquele povo, já que fazia parte de suas vidas e de seus costumes. Na manhã seguinte, todos se reuniram próximo à cabana de Bastille, para anunciar que, a partir daquele momento, ele seria entregue ao sacrifício para os deuses. O motivo era que após a chuva torrencial, foi encontrado Bastille numa nova tentativa de fuga, agora levando uma das interlocutoras dos espíritos. Sacrilégio total para o povo. Deu-se um grito estridente e arrancaram Bastille do interior de sua cabana. Ele recuou com todas as suas forças, mas logo cedeu à ira daquela gente. Bastille fora entregue aos animais selvagens, próximo ao círculo que envolvia a tribo e devorado por todos os animais famintos. Quanto à interlocutora, fora poupada da morte, visto que ela tinha sido ludibriada por Bastille, que alegou ser necessário que ela mostrasse o caminho de fuga para que ele pudesse chamar seus deuses e fortalecer o poder daquela jovem ingênua. Foi o bastante para deixar a jovem pendurada em uma árvore por algumas horas, para que ela não acreditasse nos homens estrangeiros, cheios de malícia e maus pensamentos. Aliás, Bastille nunca quis contribuir com a evolução da tribo, sempre se negando a dormir com as mulheres que foram ofertadas. Ao final do sacrifício, foram recolher os restos mortais de Bastille e colocá-los em uma fogueira, pois ninguém queria contato com aquele homem que tanto desprezou os costumes da tribo. Quanto a Luderov, ficou chocado com tudo aquilo e nada pôde fazer para defender o padre.
Tinha-o alertado em várias conversas a respeito de ter sido pego em fuga, um ato sem perdão para eles. Foi com muito pesar que Luderov anunciou aos demais integrantes da tribo a morte do padre Bastille. A noite chegou e o silêncio profundo abateu aquelas almas. Ninguém queria conversar sobre o assunto, e todos decidiram fazer um pequeno ritual em homenagem a Bastille. O pajé não ficou satisfeito, mas havia pessoas que, com toda sinceridade, deram pesar pela perda do padre. Enfim, aquele episódio me deixou preocupado com meu futuro, pois sabia que Bastille tinha razão em algumas colocações. Deveria pensar em domesticar aquele povo o mais rápido possível, a partir da ajuda em vários aspectos e depois retirá-los daquele local isolado, para terem contato com uma civilização mais avançada. Bastille não morreu em vão, pensei. No outro dia, bem cedo, fui procurar a Mantica para me ajudar a revelar os segredos daquelas comunicações, pois achava que aquilo seria o ponto-chave inicial para convencê-los a serem mais humanos e deixar daquelas crendices. Já estávamos no século XIX e aquelas barbaridades não poderiam mais progredir. Bastille me confessou em segredo que havia sido impressionado com toda aquela comunicação com os mortos e seria uma dúvida a interpretação daquele fenômeno. A Mantica percebeu meu total interesse pelas comunicações e eu, como semideus, poderia compartilhar alguns segredos que outros não poderiam saber. Primeiro ela me convenceu a tomar um chá meio alucinógeno e pediu que eu dissesse a mansão dos mortos, durante meu sono, e depois entrasse pela porta principal desta mansão. Foi o que fiz, após ingerir tal bebida. Percebi que estava em um jardim florido e que próximo a mim havia muitas crianças a brincar. Aproximei-me da porta do palácio e ela se abriu como num passe de mágica. Então, vejo uma grande festa, um baile, mas os participantes não notaram minha presença. Imediatamente, desci rumo às escadas e me deparo com figuras horripilantes, cheias de rancor, que começaram a falar palavras de baixo calão, me ofendendo e dizendo que tinha sido um fraco, um desertor da família, que só pensava em minhas aventuras, enquanto eles ficavam para trás passando necessidades. Fiquei assustado, queria retornar ao jardim o mais rápido possível. Fui impedido por guardas que bloqueavam o recinto. Sentia-me péssimo, comecei a chorar e debrucei-me próximo a um monte. Observei outros seres horripilantes a gritarem numa cova profunda. Era o aspecto do cenário degradante. A Mantica passou a me chamar e despertou-me do pesadelo. Tudo aquilo parecia real e, como fiquei decepcionado, a Mantica respondeu-me a perguntas que fiz, assustado com tudo que havia presenciado. Disse que tudo aquilo era em decorrência do fato de ter deixado mulher e filhos para trás, pois em um futuro seria cobrado. Louvado seja o Senhor de misericórdia. 27. A comunicação espiritual. Ao olhar aquele povo primitivo, imaginava que seus destinos estavam na dependência de serem descobertos e domesticados, e que tudo aquilo, provavelmente, se perderia no tempo. Toda a sua cultura e modo de vida seriam destruídos pelos invasores. Assim pensava, diariamente, até que a Mantica me sugeriu acompanhá-la a mais uma sessão no interior do túnel sagrado. Dessa vez, dizia que iniciaria o ritual de maneira diferente, e eu teria uma participação especial. Ela não me daria nenhum chá alucinógeno para beber que, segundo ela, facilitaria a comunicação com os mortos, mas teria o privilégio de interrogá-la enquanto estivesse em transe. Ou seja, poderia questionar qualquer coisa para o espírito que se apoderaria de seu corpo. E assim se deu. Nos deslocamos para o nível principal, e após alguns cânticos e orações na linguagem de Mantica, eis que surgiu um provável morto que se comunicava através dela. Logo fui questionando. Bom dia, falei. Bom dia, respondeu. O que fazes aqui? Vim visitá-lo e sua tribo, algo que há muito não fazia. Queres apenas visitar-nos?
Não, quero alertá-los que seu tempo está no fim, que logo virão outros que vão dominá-los, será um desastre. E o que sugere que façamos? Nada, por enquanto, só deve manter vigilância maior próximo à sua tribo. Você me conhece? Sim, sois um aventureiro e sonhador que largou sua mulher e filhos para procurar-nos. E como sabes disso? Eu o acompanho desde o momento em que entraste no túnel com teus companheiros. E qual é o interesse em me acompanhar? Trazer paz ao nosso povo, eis o destino que lhe compete. Mas como, se sou quase um prisioneiro? Através da sua inteligência. Tens uma superior a nós e encontrarás meios de nos preservar. Entendo, então dizes que vou ajudar este povo? Sim, com a tua dedicação em salvá-los. Como poderei fazer? Olhando para teu caminho, vê o que pretendes. Fugir daqui ou ficar para sempre. Daí vais começar a encontrar o teu caminho. Eis a resposta. Tu irás decidir. E o que fazes aqui? É só para orientar este povo? Claro que não, tem outros afazeres, entre eles, orientar a quem tanto precisa, principalmente pessoas que não têm condições de se manter neste mundo de provas e expiações. Como assim? Não vivemos em um planeta de bênçãos. Não, ainda não. Viverás um dia, depende da tua condição humana, se marcharás com mais rapidez, ou não, para o progresso. Não entendi, mas posso fazer uma última pergunta, se não for aborrecê-lo. Sim, seja breve e objetivo. Na verdade, já tenho resposta para o que queres saber. Está bom, como te chamas, demônio, diabo ou algum santo protetor? Nenhum, nem outro, chamo-me Pablo, Murilo ou Adélia, não importa o meu nome. O que importa é que não sou nenhuma coisa e nem outra, sou apenas um servidor de Cristo, aquele que libertou todos os seres humanos do pecado, para salvá-los. Me julgo apenas um mensageiro, sem outra denominação. Fique em paz e que Jesus o acompanhe na sua descoberta. Assim, aquele espírito se foi, sem deixar muita explicação. Mas para quê? Se eu achava tudo aquilo sem lógica, o certo é que a Mantica não tinha a menor dúvida a respeito de tais comunicações. O que me impressionou foi a forma como aquele pretenso espírito se denominou. Um servidor ou algo parecido. Não tinha pensado nesses conceitos, mas, enfim, disse que meu destino e do povo daqui dependeria de mim. O que fazer? Isso teria que compartilhar com a Mantica e até com o próprio pajé, que com sua sabedoria e experiência no assunto de comunicação com os mortos poderia dar uma luz a respeito destas colocações. A Mantica voltou ao que nós chamamos de lucidez após alguns minutos de inconsciência. Perguntou-me o que havia ocorrido e, após meu breve relato, ficou entusiasmada com tal comunicação e pediu-me que fôssemos logo ao pajé para relatar-lhe o ocorrido. Após algumas horas, encontramos o pajé em seu retiro espiritual, aguardando seus deuses através de cântico e oração. Pajé, trouxe notícias dos mortos, falou a Mantica. O que eles disseram? Perguntou o pajé. Que deveríamos nos preparar, pois nosso tempo chegou ao fim. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dito isso, o pajé levantou-se e arguiu, firmemente, a Mantica. Como sabes, já há algum tempo estes orientadores vêm falando desta maneira e até agora, nada aconteceu. Já estou descrente com estas palavras. Não desanimes, estamos aguardando novas orientações, só que agora surgiu um outro fato. Diga logo a Mantica, revele o que foi dito. É que, segundo o Espírito, devemos nos preparar com a ajuda de Luderov. Neste momento, Luderov interrompe a conversa e explica. Ele disse que vai depender das nossas atitudes e maneiras. Mas o que isto significa?
Não sabemos, mas devemos pensar em uma saída, senão todos seremos dominados ou mortos, portanto o tempo se aproxima do fim. Logo o pajé deu a seguinte ordem. Serás convocado, diariamente, pelo clã de idosos para reportar o teu progresso em relação ao teu pensamento de salvar-nos. O que? Aguiou Luderov, pensas que serei seu eterno escravo de ideias? De maneira nenhuma, mas tenho uma sugestão. Assim que me derem condições de me libertar para voltar ao meu lar, trarei novas possibilidades de salvá-los. O que acha? Ficou sem resposta. 28. A saída. Ainda atônito com o conteúdo das comunicações dadas por aquele espírito iluminado, Luderov passou alguns dias a decifrar todo o significado do que ele disse. Você encontrará uma solução, em suas decisões, veja o que você deseja, ficar aí ou ter liberdade. Tais palavras ressoavam em seus pensamentos continuamente, até que ele tomou uma decisão. Deveria tentar sair daquele cativeiro. Mas de que forma? Teria que traçar um plano de fuga. Bastille fracassara, mas com ele as coisas seriam diferentes. Primeiro colocaria suas ideias em prática, aos poucos, para ver o êxito de cada etapa, depois, poria seu plano de fuga em fase definitiva, sem retorno. Tudo parecia perfeito, só que não contava que os outros poderiam estragá-lo. A noite surgiu depois de algumas horas, com ventania e chuva torrencial. Nuvens escuras e trovoadas anunciavam a nova tempestade. Luderov pensava. Fiquei recolhido em minha tenda por algumas horas, enquanto o vendaval e a chuva não paravam de cair. Me aconcheguei perto de uma pequena fogueira e passei a pensar em todos aqueles momentos da minha vida até os dias de hoje, e concluí que faltaria muito para me regenerar dos meus vícios e maus costumes, a começar da traição com todas aquelas mulheres que eram usadas por mim. Já não tinha mais saída para meu envolvimento com elas. Podia pelo menos me resguardar, como disse Bastille uma vez. Não peques no que Deus uniu, pois mais adiante terás um monte de problemas na tua consciência. E agora que vejo de forma diferente. Peço perdão a Deus por ter traído Pelenova. Por onde ela estaria agora? Já se passaram 5 anos da minha partida e nenhuma notícia tenho dela. Isso me faz pensar em outra pergunta. Onde estarão meus filhos? Terrível dilema. Os deixei pequenos e não sei mais o que aconteceu. Entre pensamentos e divaneios, recebi a visita do pajé. Luderov, ouça, tenho péssimas notícias. Um grupo maior de homens se abeirava ao nosso redor, e parece um verdadeiro exército. Eles têm até animais que não param de latir. Nossa tribo está em perigo. Quero uma reunião urgente com todos. Venha, será necessária a tua presença. No meio daquela tempestade, Luderov partiu para a cabana próximo à sua. Já havia 7 integrantes do conselho. Luderov deveria observar o teor da conversa e a provável decisão. O pajé iniciou sua fala. Caros do conselho, venho aqui informar que inimigos rondaram nossas florestas, acho que é menos de um dia de caminhada. Sugiro reunir um grupo de homens para reforçar qualquer tentativa de invasão de nossa tribo. O que os senhores acham? O grupo se entreolhou e o mais idoso rebateu. Não podemos autorizar isso. Eles são seres humanos, fazem parte da criação, não devemos matá-los, apenas se eles avançarem contra nós. Luderov ficou impressionado com aquela resposta, pois achava que todos detinham o conhecimento que seriam destruídos por homens maus, caso não se defendessem. Correto, companheiros, tens razão, a mãe natureza em primeiro lugar. Só que eles são agressores, estão munidos de armas que cospem fogo e nós não temos chance de nos defender se eles atacarem primeiro. O grupo se entreolhou e o mais velho confirmou a todos. Não sabes que nossa índole é pela paz e o amor entre as pessoas?
Como ousas delinear planos de matança indiscriminada? Não é este o plano, é apenas... Luderov interrompe o diálogo e com um gesto apaziguador revela. Fiquem calmos, conheço como estes homens agem. É necessário um negociador para dialogar com eles, que traga a certeza de que irão embora, assim que a caçada terminar, pois somos os pioneiros nestas terras. Mais silêncio se fez no recinto. Enquanto isso, os caçadores resolveram invadir ainda mais as terras dos nativos e, à base da escravidão, decidiram continuar floresta adentro, em direção ao vulcão Vesúvio, em busca de pedras preciosas e ouro. Luderov continuou a falar. Me deem a chance de ir falar com eles. Acredito que irão me dar ouvidos, já que eles estão à procura de algo muito importante. Já imaginaram que eles querem também um encontro amigável conosco? O silêncio persistiu. Parecia que a minha proposta tinha sido ignorada pelo conselho. O que me dizem? Repliquei. Eles se olharam e outros começaram a cochichar. Não tinha outra alternativa a não ser esperar pelo fim da reunião. Já passava das 22 horas e o conselho nada falava. O Sr. Laurent era o segundo mais velho do grupo, sugeriu para que eu ficasse alguns momentos após a reunião, visto que naquele momento havia surgido uma nova ideia para completar toda a experiência que tinham quando o assunto era guerra. O ancião se levantou e falou para Luderov. Ficamos sabendo que você é um guia dos túneis, é verdade? Sim, vim por eles até chegar perto daqui. Muito bem, Sr. Luderov, então pode nos tirar daqui para um outro local. Sim, estou à disposição dos senhores. O que me diz se levarmos todos? Muito trabalho, mas com bom planejamento conseguiremos. Muito bem, pense nisto. Estas terras estão cheias de gente interessada e vejo que nossos dias estão acabando ao seu redor. E como fica tudo que vocês fizeram até aqui? Levaremos conosco toda a nossa tradição e vida. Isso me surpreende, pensei que gostariam de ficar. Sim, gostaríamos, mas já viemos de outro lugar, bem distante, pelos túneis. Nossos antepassados já nos falaram a respeito. E por que não ficar e lutar? Porque nossa gente é doente. Diariamente temos que beber um pouco desta poção para não nos sentirmos com a moléstia. Este é o nosso desejo. Sair daqui e voltar a ter uma vida normal, sem dor, somente amor para começar. Mas isto é covardia, não podem deixar tudo para trás. Podemos sim, e faremos para a glória de nossos antepassados. Eles querem que vocês lutem, até disseram como fazer a defesa em torno da tribo. Te enganas, não é defesa definitiva. É só tempo suficiente para nos organizarmos e partir daqui. E para onde querem ir? Para o rio ou para o mar? Não sabemos, nossos ancestrais darão o rumo. A Mantica irá nos ajudar a revelar o melhor destino. Fiquei paralisado com aquelas palavras, já que eu não teria a minha tão almejada liberdade. Pelo contrário, levaria aquele povo junto comigo. Como poderia demovê-los desta ideia? Não estava acreditando na situação exposta. Está bem, respondi. Quando estiverem prontos darei o início da caminhada em direção ao litoral. É mais seguro e vocês poderão ter chance de serem acolhidos por outras comunidades, apesar da aparência de vocês que poderá gerar pensamentos conflituosos com os outros. Não temas, estarei próximo a vocês para protegê-los de algum mal-entendido. Dito isso, Luderov saiu perplexo da reunião e voltou para a sua tenda, a pensar nos fatos ocorridos. De repente, seus planos de fuga minguaram. Não estava só naquela empreitada. Agora passava a orar para Deus, coisa que nunca tinha feito, mas que se sentia necessitado em seus futuros ideais. Outro dia, o sol forte apareceu após a noite de tempestade.
Olho para o céu e vejo os pássaros coloridos a cruzarem o ar em um bailado inimaginável, e na visão do alto da colina, vislumbrava aquela imensidão de terras, acobertadas por pequenas nuvens a acompanhar aquele cenário bucólico. As horas passavam e, após o desejum matinal, fui acompanhar o grupo de idosos até a gruta onde as conversações eram feitas como o mundo do além e todos os presentes passaram a fazer atos de veneração e respeito aos seus deuses. Cânticos e danças também foram ensaiados em um conjunto de movimentos que, simultaneamente, solicitava a presença de seus antepassados mortos. 29. A fuga. Naquele amanhecer ensolarado, raios fugazes acalentaram minha face, anunciando a chegada de um novo e belo dia. Diariamente sentia a imensa alegria de participar daquele espetáculo que só aquele lugar poderia proporcionar. E agora, após todos aqueles anos de convívio com aquele povo primitivo, senti necessidade de retornar ao meio cultural evoluído da civilização avançada. Mas após todos aqueles acontecimentos, não poderia deixar só aquele povo que deveria seguir meus passos e minha orientação, afinal, vim por aqueles túneis subterrâneos, deixando marcado nosso caminho com pedaços de corda e utensílios, materiais suficientes para deixar a trilha bem visível. Aquela manobra da formação do caminho, tinha sido ideia do nosso companheiro que pereceu na mão deste povo e, agora, deveria nos guiar de volta à civilização mais amiga e segura. O pajé veio falar-me. Luderov, já temos as ordens dos nossos protetores e devemos deixar o mais rápido possível estas terras. Portanto, dentro de no máximo 7 dias iremos embora e carregaremos o máximo de mantimentos para podermos sobreviver nas matas e no interior dos túneis. Tudo bem, respondi, mas deves lembrar que irás para um mundo novo e diferente dos teus costumes. Logo deverás aceitar a ordem e justiça dos homens. Não diga, Luderov. Você acha que iremos nos submeter às ordens deles? Claro que não. Nós temos nossos costumes e nossas vidas dependem desta floresta tão imensa e cheia de dádivas. Não temos por que nos entregar aos caprichos de outra raça. É o que lhe falo, relatou Luderov. Ouça estes pássaros anunciar que há vida nestas florestas. Lá de onde venho, tem pássaros, mas eles são presos, vendidos e comercializados para longe da floresta. Como podem fazer isso? Sua raça é muito estranha. Luderov ouviu o comentário e retrucou. Nada disso, pajé. A minha raça é igual à sua, todos somos iguais. A única diferença é que vocês vivem conforme a lei e a liberdade emanada dos seus ancestrais. A minha se baseia em fatos que no passado deram a nós condições de decidir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Tinha uma prima que gostava de filosofia e ela sempre dizia que o ser humano era tão cheio de verdades que para ele deveria ser um livro de conhecimento destinado a organizar as paisagens locais, sem se intrometer com o homem. Mas a verdade é que ele costuma destruir aquilo que ele guarda. Dito isso, o pajé se retirou do recinto e pediu para que Luderov não demorasse em se apresentar ao conselho, para decidir em detalhes da fuga a ser realizada. Olhavam para longe dali e monitoravam os arredores das terras. De repente veio o aviso que mais caçadores e homens, à procura de fortuna fácil, se aproximavam dos acampamentos e seria necessária a fuga, o mais rápido possível. Afinal, detínhamos conhecimento de um povo que há vários anos defendia sua região. Começamos a nos movimentar, e o grupo foi dividido em 3. Os mais velhos ficaram no meio dos grupos, com a finalidade de protegê-los contra qualquer atentado à tribo. Não tardou e o primeiro grupo formado por jovens da tribo, que em média tinha de 14 a 15 anos, deveria ficar em alerta máximo para o que havia pela frente. Juntamos todos os pertences e deixamos o local. Vi várias mulheres chorando pelo abandono do lar, pela fuga, para não sermos atacados. Entramos com o primeiro grupo no túnel e ao passar na primeira galeria,
Ficamos olhando e admirando o local onde as comunicações foram realizadas. Demos uma última olhada e seguimos em frente. Há alguns anos, percebemos que havia pegadas recentes de pessoas primitivas que utilizavam estas vias. Como nós, deveriam ter um culto semelhante e tinham o túnel como esperança que dias melhores viriam. O pajé me interpelou. Luderov, para onde está nos levando? Isto aqui é muito quente. Qualquer dificuldade poderemos retornar e fazer valer nossos momentos de guerreiros. Não é possível, retrucou o guia. Estes túneis não têm saída satisfatória, por isso devemos estar muito próximos do vulcão para a temperatura estar tão quente. Preste atenção, Luderov, qualquer falha sua será mortal para todos nós. Espero que estejas com razão, na direção a tomar nestas trilhas. Luderov, desconfiado com a colocação do pajé, comentou. Sim, pajé, tens razão. Estas vias são muito quentes e difíceis de transpor. Poderemos procurar um abrigo fora desse túnel. Na superfície existem várias saídas de fuga e isto é normal acontecer. Está bem, falou o pajé. Devemos sair um pouco e respirar ar puro, longe deste cheiro nauseante, que todas as crianças e idosos não mais suportam. Após alguns minutos, Luderov achou uma saída, pequena, mas providencial, já que aquela tribo trazia consigo tudo o que fora possível trazer, como sacos, machados e facas, tudo para recomeçar o trabalho em qualquer desses lugares. Já era noite quando Luderov e o grupo atingiram a superfície, respirando o ar puro que vinha dali. Luderov, tem em mente todas as ideias para nos estabelecer esta noite porque, se necessário, deveremos ficar mais de um dia. Gostaria que você nos localizasse nesta região. Luderov ouviu aquela colocação e informou ao pajé. Não vejo diferença entre a vegetação das nossas terras e esta daqui. Acho que pouco percorremos. Amanhã, deveremos acordar cedo e colocar nossas vestes aqui, próximo à saída do túnel, na esperança de que seremos socorridos e anunciados como povo à procura de uma vida mais saudável, longe da perseguição de caçadores. A noite chegou e encobriu as matas ao redor. Acendemos o fogo e vários alimentos foram feitos para suprir a tribo. Logo após o jantar, o pajé pediu uma reunião, para ser discutido o primeiro dia de aventura no interior do túnel. Chamaram a Mantica e pediram que ela tentasse se comunicar com os ancestrais, porque havia dúvida em qual direção seguir, apesar de Luderov reconhecer a sua trilha. Levariam vários dias de caminhada até atingir a cidade onde estava Pelenov e seus filhos, chamada Prestes. Esta era a intenção. Luderov percorreu o interior inicial do túnel e, ao achar novas marcas de pegadas próximas, fez um alerta ao pajé de que poderiam estar sendo seguidos ou cercados. Logo deixamos algumas sentinelas vigiando os túneis. Não seria fácil organizar o povo, mas era necessário continuar, pois o destino final não tardaria a chegar. Este era o objetivo. Rogamos a Deus para nos sustentar nesta missão de regresso. Mal teríamos condições de achar algo. Assim, Luderov iniciou a jornada de retorno à sua casa. 30. A Lagoa Sagrada. Cedo anoiteceu, com rajadas de vento assolando nosso acampamento. Era por volta das 23 horas quando fui despertado por Amantica, trazendo informações a respeito do mundo espiritual. Dizia que em seu sonho fora avisada que em tempo próximo seríamos abordados por um grupo primitivo, que trazia em seu eu, herança de canibalismo puro, que não gostavam de serem incomodados em suas terras e para isso, teríamos que nos preparar com todas as nossas defesas para superar esta tribo. Não seria fácil, revelou nossa interlocutora. Pensei nesse aviso e me propus a ir avisar o pajé e os anciões da tribo, para que pudéssemos nos preparar visando o enfrentamento. Tomei a decisão de logo cedo realizar tal intento.
A Mantica retornou ao seu local de dormir e sob o som do vento e com pouca chuva, adormeci novamente. O sol veio com toda a sua beleza, pássaros voavam próximo a uma vegetação e por entre árvores, em busca de alimentos. A tribo acordava aos poucos, e tínhamos a intenção de permanecer o mínimo de tempo para nos reabastecer de água e alimentos. E assim retornamos à jornada através dos túneis em direção à minha cidade. A tarefa não era fácil, já que iríamos procurar as trilhas que havíamos deixado para trás. Já fazia 6 anos desde a minha partida com o grupo e sabia que o retorno não seria fácil, até porque muitos animais e intempéries acabam por destruir as marcações que havíamos feito. Por exemplo, ao sair deste local, certamente passei por aqui, mas minha lembrança já me traía e não consegui localizar nenhuma das nossas tradicionais marcações. Percebi que por essa e por outras estava iniciando uma nova jornada em direção a Prestes, mas torcia para encontrar o melhor e mais rápido caminho.